Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós hoje vamos continuar o nosso estudo do livro dos Salmos. E devemos voltar um pouco atrás para terminarmos o Salmo 2º, porque a nossa reflexão ficou incompleta. Este é o nosso 8º encontro. E vamos refletir o Salmo 2º, do versículo 7º ao versículo 12. Ouçamos o salmista. Vou proclamar o decreto de Javé. Ele me disse: Você é o meu filho. Eu hoje o gerei. Peça-me, e eu lhe darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. Você as governará com cetro de ferro, e as quebrará como vaso de oleiro. E agora, ó reis, sejam prudentes. Deixem-se corrigir, juízes da terra. Sirvam a Javé com temor. Prestem-lhe homenagens tremendo, para que ele não se irrite e vocês pereçam no caminho, pois a ira dele se inflama depressa. Felizes aqueles que nele se abrigam. Ora, eu dizia lá no Salmo 2º, nosso 4º encontro, que este salmo é do período do pré-exílio da Babilônia. Foi antes de acontecer o exílio da Babilônia. É um salmo que está ligado ao período monárquico real, referindo também a Davi e também a sua descendência. Nós sabemos que os reis que foram descendentes de Davi são aqueles que foram herdeiros do trono do Reino do Sul. Os reis do Reino do Norte, que também na Sagrada Escritura chama de Efraim, eles não eram descendentes de Davi, não vinham da linhagem davídica. O Reino do Sul se chamava Reino de Judá. O Reino do Norte se chamava Reino de Israel. Na época de Davi, depois também de Salomão, havia um único reino. Não havia separação do Reino do Sul, com os herdeiros descendentes de Davi, nem o Reino do Norte. Havia um único reino. Essa divisão só aconteceu após a morte do rei Salomão, quando Roboão, filho de Salomão, assume o reinado. Aí tem a divisão entre o Reino do Sul e o Reino do Norte. Esses eventos correspondem a todo aquele período que aconteceu no século X a.C. Vejamos o texto agora do nosso salmo. O versículo 7. Vou proclamar o decreto de Javé. Ele me disse: Você é o meu filho. Eu hoje o gerei. É um salmo de entronização real, a entronização do rei. Nós vamos ver aquele protocolo de nomeação
o rito de adoção do rei como filho de Deus e a investidura do poder com o cetro real. Ele diz: vou proclamar o decreto de Javé. Nesse decreto, Deus diz, Javé diz, você é o meu filho, eu hoje te gerei. A realeza, ela faz parte de um decreto cuja autoridade é o próprio Deus, que dá garantia daquela eleição. E Javé é o supremo rei. Esta autoridade de que o rei vem investido, ou revestido, né? Nós encontramos então no dia da coroação, porque nesse dia em que ele é coroado, ele se torna filho de Deus. Essa coroação tem como referência a divinização do rei, cuja autoridade quem confere é Deus. O rei está abaixo de Deus, de Javé. O fato de Javé dizer, né, eu te gerei, exclui a ideia de geração física. O rei não é, né, filho de Deus de uma realidade física. Porque com o acréscimo de hoje, se refere então o dia da criação. Então o rei se torna um filho adotivo. Neste versículo é colocada uma legislação em favor do rei, que vem então revestido e naquela coroação se torna filho de Deus. Deus adota então o rei de Israel como seu filho. No livro da Carta aos Hebreus, faço referência a esse versículo. Né? Na Carta aos Hebreus, no capítulo 1, no versículo 5. Mas, em Cristo Jesus, descendente de Davi, ele é propriamente filho de Deus, de natureza divina. Davi e os reis de Israel foram adotados. Agora aqui em Jesus, não. Esse mesmo texto aplicado em Jesus, Jesus é de natureza divina. É propriamente filho de Deus. Né? Como nós já vimos lá, naquele comentário que nós fizemos, aquele comentário da carta aos Hebreus, logo ali no capítulo 1, né, que vocês têm aí, né, no YouTube. O versículo 8 diz assim: peça-me, e eu lhe darei as nações como herança, os confins da terra como propriedade. O reino de Sião, Sião aqui é um termo poético para falar Jerusalém, é portador da vontade divina. Transcende o espaço e o tempo. O Deus eterno age na história e assim dá sentido à história do seu povo, com também a história do rei que foi revestido de poder pelo próprio Javé. E se tornou ali, naquele momento, o filho de Javé, filho de Deus. O objetivo do texto, ele quer afirmar, como se o salmista estivesse dizendo, eu lhe permito falar de Javé ao rei.
Eu irei atender seus pedidos, como o pai atende os pedidos de seu amado filho. Então eu lhe darei. Javé diz que está preparado para dar ao rei tudo o que for pedido. É um pai que dá tudo aquilo que o filho pede. E ele vai dar o quê? As nações como herança. Javé vai dar então a terra das nações e os confins da terra. Javé diz: eu lhe darei como propriedade os confins da terra. Aplicado isso a Jesus, o Messias, esse Messias, descendente de Davi, Filho de Deus, que venceu a morte na cruz, na sua ressurreição, nós encontramos, que estas testemunhas oculares nos lembram que a mensagem do Evangelho deveria ser anunciada até os confins da terra. Isto é o mundo inteiro. Aqui no Salmo, Deus coloca os confins da terra a serviço do rei que ele elegeu como filho. Então, vem o versículo 9, que diz assim: vocês as governará, isto é, as nações, com cetro de ferro, e as quebrará como vaso de oleiro. Ora, os homens vêm então submetidos ao rei que Javé consagrou, escolheu e fez dele um filho adotivo, mas um filho. Os homens vêm submetidos ao rei que os governa, com cetro de ferro. Que no Novo Testamento se refere a Jesus, lá no Apocalipse, que rege com cetro de ferro. Apocalipse, no capítulo 19, versículo 15. Ele é quem apacentará com o cetro de ferro, que é o símbolo do poder. Aquele que tem o cetro de ferro, esse cetro que na antiguidade era usado para punir os escravos revoltosos, os escravos rebelados. Deus deu então ao rei, isto é, seu filho, o direito de punir as nações revoltosas. E ele diz: como vaso de oleiro, quebrar os vasos com cetro de ferro, mostrando assim o poder e a superioridade desse rei sobre os outros povos e os outros reis. Já o versículo 10 nos afirma: e agora, ó reis, sejam prudentes, deixem-se corrigir, juízes da terra. Ora, o rei também era chamado de juiz, porque cabia ao rei julgar as causas do direito. Era uma competência do rei. Porque atrás do rei de Sião está Deus, vivo, o único, o verdadeiro Senhor do mundo. E submetendo-se ao rei de Israel, de Judá, estarão também submetidos a Javé. Aqui visto na questão da unidade real do reino davídico depois do reino de Salomão. Aqui se refere então a Davi e seus sucessores. O salmista volta aos reis da terra dizendo: Deus me deu permissão de destruí-los. Isto é, o rei do povo de Judá, de Sião,
vai dizer, olha, Deus, Javé, me deu permissão de destruí-los, mas esse não é meu desejo. O rei espera que os reis da terra sigam a lei, a aliança, o pacto divino. Deixem-se corrigir aos juízes da terra. Cabia aos reis julgar, daí serem prudentes e submetem a Javé e ao seu rei, usando sabedoria. Então, era competência do rei julgar com sabedoria, sabendo que o grande Deus é o Deus da justiça e da aliança. Versículo 11. Sirva a Javé com temor. O sentido é, tema ao Senhor. Também o rei, filho de Deus, deve viver sua vida no temor de Deus. Como também os reis das outras nações devem aprender a ter esse temor divino. Versículo 12. Prestem-lhe homenagens tremendo, para que ele não se irrite e vocês pereçam no caminho, pois a ira dele se inflama depressa. Felizes aqueles que nele se abrigam. Ora, no fundo eles está querendo chamar o salmista a uma grande celebração, cujo fundamento também é o temor divino. Dizendo, prestem-lhe homenagem tremendo. Prestar homenagem com alegria, mas uma alegria carregada de temor, em sentido da realidade daquilo que Deus é, da sua grandiosidade. Trata-se também de organizar celebrações de alegria, de júbilo em honra a Javé, como sinal de temor. Servir ao Senhor. É o que o salmista diz aos reis de toda a terra. Então, com isso, nós terminamos este Salmo 2, né? E vamos dar, então, no próximo encontro, o Salmo 6, né, da nossa reflexão. Eu só termino com um texto de São Basílio Magno. Este texto de São Basílio Magno, onde ele faz um elogio àqueles que recitam o Salmo e a importância dos Salmos na vida do ser humano. Ele diz assim, o Salmo é a serenidade das almas, uma fonte de paz, pois acalma a agitação e efervescência dos pensamentos. Reprime a inquietude. O Salmo une as amizades, estreita aquilo que se separava, reconcilia com os inimigos, pois quem pode considerar já como adversário aquele com quem louva a Deus numa só voz? Deste modo, nos procura a salmodia, isto é, rezar o salmo diário, o maior dos bens, isto é, a caridade, em que se serve de ajuste às vozes como de um laço para a concórdia. Harmoniza com o só coro, né, o acorde de todo um povo. O salmo coloca em fuga os demônios, provoca a ajuda dos anjos, é a arma que protege dos fantasmas da noite, o descanso das fadigas do dia, é a segurança das crianças indefesas, a beleza do homem em sua plenitude, o consolo do ancião,
o mais formoso adorno das mulheres. Tem-se lugar nas solenidades. Verdadeira voz da Igreja é a iniciação dos que começam a rezar os salmos. O crescimento dos que progressam na vida de fé. A estabilidade dos perfeitos. O salmo faz cheio de luz nossas festas. Faz o que um coração de pedra possa arrancar lágrimas. O salmo é a ocupação do anjo, a conversação celestial, o incenso espiritual. Ora, essa reflexão de São Basílio Magno, quando ele reflete o Salmo, né? Na sua obra, quando ele reflete o Salmo, ele mostra como o Salmo, rezar os Salmos, nos faz unir para vivermos unidos, louvando, reconhecendo, servindo a Deus através de nossas vozes. Que Deus nos dê a sua graça e a sua bênção.